Capítulo 18. A Caçada, Parte 2. Os soldados que serviam como guarda-costas estavam claramente angustiados. Os oficiais estavam discutindo algo entre si, com ocasionais olhares exasperados para Basin. Já se passaram 2 horas desde que seu mestre deixou seu assento. Muito além de um período de tempo razoável para responder ao chamado da natureza. Basin sabia que era tarde demais para se arrepender de sua decisão de não acompanhar Jinshi. De qualquer forma, Jinshi disse especificamente para ele ficar para trás. Basin tinha visto seu pai dar algum tipo de instrução para aquela empregada que estava sempre com eles. Basin grunhiu e franziu a testa. Todos disseram que ele se parecia com o pai quando fez isso. Neste momento, porém, seu pai, Gao Shun, permaneceu inexpressivo, simplesmente observando o que estava acontecendo. Basin estava diretamente envolvido, mas hoje Gao Shun era um espectador. Ele estava apenas agindo como os outros funcionários. Basin estava desesperado para perguntar ao pai o que deveria fazer, mas não conseguiu abordá-lo dadas as circunstâncias. Em vez disso, ele tentou imaginar onde seu mestre poderia estar, ao mesmo tempo em que tentava ignorar a distração causada pelo aborrecimento dos outros funcionários. Ele já havia enviado um de seus subordinados para procurar, mas, verdade seja dita, ele gostaria de ter ido pessoalmente. Enojado por estar preso a um papel que parecia puramente formal, tudo o que ele podia fazer era esperar que seu homem voltasse. Um dos criados afirmou ter visto Jinshi sair do prédio, dizendo que iria tomar um pouco de ar. Ele disse aos guardas para não segui-lo, mas uma pequena dama de companhia foi atrás dele com um pouco de água. Basin sabia quem devia ser, e isso só o deixou mais certo de que algo havia acontecido. Ele não deveria ter apenas esperado aqui. No momento, havia 2 atitudes distintas entre os presentes: aqueles que estavam preocupados com o desaparecimento de seu mestre e aqueles que se divertiam abertamente por ele ter desaparecido por tanto tempo com uma criada. Basin ficou particularmente furioso com os idiotas deste segundo grupo. Ele se conteve para não discutir abertamente com eles, isso nunca aconteceria. Ele queria exclamar, mas o resultado foi uma batida compulsiva o pé contra o chão. A atmosfera no banquete estava rapidamente azedando. Basin sentiu como se Shishou pudesse ter colocado as coisas de volta no lugar certo com apenas uma palavra, mas seu anfitrião estava muito ocupado servindo vinho em sua barriga corpulenta e parecida com um tanuki. Basin não conseguia imaginar o que estava pensando. Shishou nunca teria chegado onde chegou sem ser quem era, mas, dessa perspectiva, havia um homem que poderia superá-lo, o estrategista Laka. No entanto, era amplamente sabido que Laka não tinha tais ambições. O homem que as pessoas chamavam de excêntrico, estranho, bizarro, ele recentemente comprou uma cortesã e foi trancado em algum lugar com ela em vez de participar da caçada. Sua ausência não foi particularmente notável. O que fez a corte tagarelar foi a constatação de que o excêntrico de monóculo tinha sentimentos humanos reais. Dito tudo isso, Shishou foi o anfitrião deste banquete, dificilmente em posição de realizar qualquer conspiração pessoalmente. Basin esperava sinceramente que nada de desagradável acontecesse enquanto ele estivesse atendendo seu mestre. Se alguma coisa acontecesse, ele suspeitava que seria instigado por alguém que não fosse Shishou, que seu anfitrião não estaria envolvido. Foi então que um soldado, musculoso e ainda jovem, correu, com os passos batendo no chão. "Perdoe-me, senhores", disse ele ao entrar no salão de banquetes e ficar na frente de Basin. Não foi muito apropriado, mas ninguém o impediu. O soldado se ajoelhou diante de Basin, que lhe pediu que olhasse para cima. "O que é?" Basin perguntou. Em resposta, o soldado olhou ao redor da sala e depois passou um pedaço de pano para Basin. Ele reconheceu imediatamente o tecido úmido e rasgado. Ele percebeu a expressão do soldado. Ele estava desesperado para olhar para o pai para ver o que ele poderia estar pensando, mas suprimiu o desejo, apertando o pano com mais força. "É aquele." Um oficial estendeu a mão, mas Basin escondeu o pano dele. Sem levantar os olhos do chão, ele disse: "Um pedaço do manto do meu mestre." Cuidadosamente inexpressivo, ele olhou para o soldado. O jovem estava olhando para o chão novamente e disse: "Encontrei-o pendurado em uma pedra na bacia da cachoeira." Isso deixou a sala agitada. Então o convidado desaparecido rasgou o manto. "Não havia ninguém na área", continuou o soldado. "No entanto, o rio lá é rápido e está cheio pelas chuvas recentes." As pessoas que estavam rindo do encontro do visitante com uma das senhoras empalideceram. "Envie um grupo de busca imediatamente", alguém gritou, mas já era um pouco tarde para isso.
Os convidados começaram a sair do salão de banquetes até sobrar apenas um punhado de pessoas, incluindo Bazin, o soldado que trouxe o relatório, e Xichou. O soldado olhou na direção daqueles que haviam partido e depois se levantou. Se me permite, senhor, vou voltar onde encontrei isso e dar uma outra olhada, disse ele, e então saiu também. Bazin fingiu não ter notado que quando o soldado ergueu os olhos, ele sorriu. Bazin deixou a residência, instruindo 2 de seus subordinados a ficarem no salão de banquetes. Aqueles que compartilhavam a preocupação de Bazin com seu mestre já haviam enviado seus homens para procurar na primeira vez que Bazin pediu, de modo que agora eram apenas os escarnecedores que tropeçavam em si mesmos para parecerem úteis. Bazin ouviu alguns dos outros convidados gritarem para ele e ele respondeu espontaneamente, mas o que ele estava realmente fazendo era olhar em volta. Ele encontrou o soldado que se reportava a ele. Ele agora estava acompanhado por um cachorro que farejava em busca de alguma coisa. Parecia um jogo de caça e rastreamento de animais, mas então um dos oficiais passou na frente dele e ele começou a uivar. "O que diabos?" exclamou o homem, encolhendo-se ao descobrir que era objeto de todo aquele barulho. "Ah, sinto muito, senhor", disse o adestrador do cão. "Apenas tire-o de mim", o homem exigiu. O soldado conseguiu puxar o cachorro para trás, mas agora o animal começou a latir para o subordinado do oficial. O homem e seu subordinado afastaram-se, pensando claramente com o animal de caça mal treinado com que estavam lidando. Depois de mais 30 minutos de busca, alguém gritou na direção da cachoeira. Um bando de convidados estava reunido rio abaixo da bacia. Havia um manto rasgado ali, com pontilhados vermelho escuros, e uma flecha quebrada espetada nele. "O que está acontecendo aqui?" Bazin disse, mas os descobridores do manto balançaram a cabeça. O rasgo na roupa combinava perfeitamente com o pedaço de pano encontrado anteriormente. A água fez com que as manchas vermelhas desaparecessem, mas eram inconfundivelmente sangue. E claramente remontavam ao local onde a flecha estava presa. Havia atingido. O dono do manto não estava em lugar nenhum. Se o manto tivesse sido levado até eles pela corrente, então ele deveria estar rio acima. Mas se a flecha tivesse atingido o traje e o dono tivesse se esquivado dele, então ele poderia estar rio abaixo. Não havia marcas molhadas nas margens do rio, tornando improvável que ele tivesse escalado até ali. Bazin olhou para o pedaço de pano rasgado e franziu a testa. "Mostre-me a flecha." Um de seus homens passou-lhe o projétil quebrado. Ele inspecionou as penas da cauda e a cabeça. Então ele se virou para a multidão ainda crescente de autoridades e anunciou: "Peço desculpas, mas teremos que revistar os pertences de todos." A flecha tinha apenas de falcão. Eram caros, limitando o número de pessoas que poderiam tê-los usado. No entanto, muitos dos convidados desta expedição, sabendo que os falcões seriam usados na caça, trouxeram supersticiosamente suprimentos decorados com penas de falcão. Além disso, cada um dos itens foi meticulosamente feito à mão por artesãos profissionais. Os nobres odiavam ver um desenho repetido. Mesmo quando se tratava de consumíveis como flechas, eles preferiam ser únicos. Esperava-se que cada um deles carregasse flechas de construção e materiais excepcionais. Embora obviamente descontentes por serem alvo de suspeita, os convidados obedeceram relutantemente, cada um retirando os instrumentos de caça de sua carruagem, parecendo confiantes de que tal flecha não seria encontrada entre seus pertences. "Você pode me explicar isso?" Bazin perguntou friamente. "O que é isso?" respondeu o angustiado dono da flecha que Bazin estava segurando. Seu nome era Loen, um alto funcionário do conselho que cuidava das finanças. Mas seu título ou posição pouco importavam. No momento, sua barba abundante tremia enquanto ele negava qualquer conhecimento da flecha. "Eu não possuo nada assim, deve haver algum engano", ele disse, com muito tremor e gesticulando. Os espectadores começaram a murmurar. Olhares suspeitos começaram a se voltar para Loen. Apesar do que o homem disse, a flecha quebrada na mão de Bazin combinava perfeitamente com as da bagagem de Loen. "Por favor, explique como isso é um erro", disse Bazin. "Alguém deve ter plantado isso lá para me incriminar." O rosto de Loen estava marcado pelo pânico e seus servos compartilhavam sua angústia. Todos ficaram obviamente profundamente abalados com esta reviravolta totalmente inesperada. A defesa de Loen fez a multidão falar novamente. Era verdade, eles pareciam concordar que apenas um criminoso excessivamente desajeitado manteria uma aljava cheia de flechas usadas num crime. O soldado com o cachorro ficou atrás de Bazin, observando a cena como se quisesse comentar.
Bazen estudou novamente o pedaço de tecido. Então talvez as flechas que foram trocadas tenham sido jogadas fora em algum lugar próximo. Seu olhar percorreu a residência e toda a paisagem ao seu redor. Nós vasculhamos as margens do rio bastante minuciosamente, então talvez seja a hora de começar a procurar na floresta. Alguém se encolheu com isso. Foi o menor dos movimentos, mas alguém que estivesse observando com atenção teria visto. Mas será que essa pessoa morderia a isca? Devemos nos separar e procurar, então? Bazen perguntou. Eu não preciso de todos aqui. Se cerca de metade de vocês pudesse me ajudar a procurar meu mestre, isso seria o suficiente. Ninguém ousou objetar a esta proposta. Loen e seu grupo, entretanto, ainda estavam recuperando o juízo. Bazen soltou um suspiro e olhou para o soldado atrás dele. O homem deu-lhe um sorriso amigável. Isso bastaria, pensou Bazen. Ele olhou para o manto rasgado, abertamente irritado. O tecido tinha uma caligrafia familiar. O homem olhou em volta, em pânico, imaginando se alguém apareceria. Ele tinha certeza de que não conseguiriam encontrá-lo, mas mesmo assim ter todos procurando por você era uma sensação perturbadora. Eles nunca o encontrariam, ele tinha certeza, mas o pensamento naturalmente o levou a ir em direção a ele. Ele estava na floresta, com pilhas de folhas caídas e terra fofa. As folhas estavam bem espalhadas, por isso não seriam notadas à primeira vista. Se aquele bando de homens determinados começasse a fuçar nas folhas e a cavar o chão, isso poderia ser um problema. O que fazer? O homem estava confuso. Por que isso estava lá? A pergunta perseguiu ele. Talvez tenha sido isso que o deixou mais em pânico do que o normal. Quando ele chegou ao seu destino, ele deu um suspiro de alívio. Nada mudou. O chão estava intacto, tal como ele o deixará. Tem alguma coisa aí, senhor? O homem se encolheu ao ouvir uma voz atrás dele. Ele se virou e viu uma jovem com cabelos encharcados, segurando um pacote embrulhado em pano manchado de lama. Seus olhos se arregalaram. Ei, isso é! O homem estendeu a mão, mas uma mão grande agarrou seu pulso. Ele olhou e viu o dono da mão, um soldado corpulento, aquele que tinha o cão de caça. Pela segunda vez naquela noite, o cachorro uivou para o homem. Acho que os cachorros não gostam muito de você, disse a jovem, afirmando que segurava o pacote com um olhar frio. Aposto que é por isso que você não queria caçar com eles. De dentro do pacote, ela tirou uma arma feifa.